Ok, então o que é que vocês têm lá? Este é o repositório, tem aqui uma data de coisas, estão aqui já coisas que não vão estar lá, são estes que estão aqui a cinzento, estão a ver estes que estão aqui a cinzento, este dist, este node modules, já vos digo o que é que isto é, tem um aqui e depois existe aqui outro na raiz, não vou fechar tudo, e este node modules aqui também. Não mudem isto quando vocês criarem, em princípio não tem problema, se vocês criarem o vosso próprio repositório e mudarem só o remote, ele vai manter o que está aqui de configurações, nomeadamente aqui neste GitHub, tem aqui as instruções do Copilot que já cá estavam do ano passado, e está aqui este git ignore, estão a ver? Este git ignore, todas estas coisas que estão aqui não vão para o git. Okay? Este dist, este temp, este alt-tsh, este bezel out, este node modules, este backend node modules, etc. Nada disto vai para o GitHub, porque isto são ficheiros auxiliares, são dependências que ele instala no container uma vez, logo ao início, está lá configurado para instalar logo ao início, depois fica no container. Dentro do container, ele no container vai pô-los aqui dentro desta diretoria. Estão a ver isto tudo que aqui está dentro? Todas estas coisas que aqui estão. Isto fica na vossa... isto é instalado, não é instalado no container, é instalado no container, mas os ficheiros ficam no vosso host, como em qualquer dev container. Portanto, o dev container ele faz o spin-up do container, instala lá as dependências, o Java, o Node, neste caso até tem dois containers, tem um para o Node e outro para o Mongo. Mas monta como um volume esta diretoria do próprio disco lá, estão a perceber? Portanto, quando vocês correm a instrução no container para instalar estas coisas, ele está a instalar no vosso disco, porque é o volume que é a diretoria onde vocês ponham isto. Tenham cuidado, se vocês puserem esta diretoria numa diretoria do OneDrive, para ir para a cloud, isto vai demorar um tempinho enorme a fazer o sync. Porque cada diretoria destas tem uns ficheiros JavaScript minúsculos, com meia dúzia de capas, isto tudo junto são milhares de ficheiros. E, portanto, ele nem é pelo tamanho, porque o tamanho é para uns 400 megas, ou seja, a diretoria do projeto, depois de instalarem estas dependências, vai ficar à volta de meio giga. 400, 500 megabytes, por causa destas coisas, deste JavaScript todo que está aqui, nestas coisas. Que já está feito, são de frameworks cheios isto. E o problema nem é o tamanho, o problema é que são 400 megas ou 500 megas, mas traduzem-se em uns 2 ou 3 mil ficheiros. E o OneDrive a fazer o syncing dos 2 ou 3 mil ficheiros está ali imenso tempo. Portanto, usem o GitHub, porque no GitHub esses ficheiros não interessam, só interessa estar no sítio onde estão a desenvolver. No limite, se quiserem desenvolver noutro computador, vão fazer outra vez o build do container e ele vai instalar outra vez estas dependências lá. Okay? E isso está aqui no git ignore, portanto lá no git não está nada disto. E não está porque não é preciso, não são ficheiros fundamentais. Não são ficheiros feitos por nós, são ficheiros de coisas que já existem para fazer aplicações web e, portanto, isto depois existe um Node Packager, existe um software para fazer a gestão desses pacotes. O container, quando está a arrancar, executa o comando que instala esses pacotes todos e trabalhamos com eles no sítio onde estiverem. Portanto, isto é só aqui uma nota antes. Então, o ficheiro eu vou fechar as diretorias todas, o projeto tem muita coisa aqui. Vocês têm aqui o README, que é o ponto inicial. Se vocês começarem aqui no README, depois têm aqui este Architecture, que devem ler para perceber a arquitetura, já lá vamos, e depois têm aqui um bocadinho mais especificado sobre como trabalhar na parte do servidor, do back-end, e depois como trabalhar na parte do cliente, do front-end, que é o que vai correr no browser. Portanto, vamos usar o Mongo, no servidor o Express com o Node, é daí que vem o E do stack min, e depois vamos usar para fazer o JavaScript que está a correr depois no browser, o Angular e a parte visual. O Socket.io é usado também no servidor
e é para fazer a parte dos WebSockets. Portanto, isto faz a ligação WebSocket e isto, juntamente com isto, a ligação HTTP. E depois o Angular serve para a parte do front-end, a parte que é visível no browser. Depois tem aqui o que é que vocês devem aprender aqui com o trabalho, e depois tem aqui as funcionalidades que devem fazer. Completar. Portanto, o primeiro passo aqui, completar o sign-in, porque como eu vos dou isto, já vos vou mostrar, entram sempre, podem pôr o username e a password que quiserem, que ele entra sempre. Portanto, vão ter que fazer isso, vão ter que ir à base de dados ver se o utilizador existe, se a password está certa. Se o utilizador existir e se a password estiver certa, então fazem a autenticação. Agora, a única coisa que ele está a fazer está a gerar o token automaticamente, sem verificar se o utilizador existe, sem nada, e depois está a enviar o token de volta para o browser, e depois o browser consegue se autenticar sempre e aceder aos endpoints da API que precisam de autenticação. Depois vão ter que fazer aqui a parte de completar a parte de criar um novo item de leilão. A parte do cliente está feita, vocês têm que fazer a parte do servidor, criar na base de dados. Aqui também ir buscar os itens que existem, a mesma coisa. Na parte do browser está feito, só que ele está a mostrar uns dummy. E agora vocês vão ter que, em vez de mostrarem uns dummy, ir à base de dados buscar os que lá tiverem mesmo e enviarem. Mesma coisa para as updates dos itens, com os vários, com o tempo que já está a passar, a bid atual, portanto, que é depois o que está aqui no ponto 3, portanto, implementar a parte de fazer uma bid, ver se a bid é válida ou não, persistir isso na base de dados, portanto, mudar isso na base de dados, usar o WebSocket para ir fazendo o broadcast dessas alterações para todos os clientes que estejam ligados estarem a ver as bids a aparecer nos itens, mantê-los sincronizados. Depois isto é uma história, são coisas que vocês devem fazer sempre, né? Que é manter a qualidade do código. O que é que precisam? Está aqui também as instruções, fazer o clone do repositório, abrir o folder no VS Code, fazer o reopening container, esperar que termine. Já disse que aqui talvez dê um erro no fim, porque ele tenta instalar umas coisas do VS Code dentro do container e aqui a faculdade, não sei porque, está a bloquear aqueles links. Para fazerem o run, dois terminais, podem abrir aqui dois terminais, aqui. Eu acho que até os tenho aqui abertos já, exato, tenho aqui os dois abertos. Portanto, tenho um aberto e neste que está aqui aberto, vocês já só veem aqui estes logs, mas o que eu fiz foi este comando, já vou mostrar o que é que isto é. npm prefix backend run dev, e depois abram outro terminal e neste outro terminal fazem este npm start. Já vamos ver o que é que isto é. Isto são scripts, não são comandos que existem. Está definido aqui no projeto o que é que isto faz. O npm sim, é uma coisa do Node, npm é de Node Packet Manager, só que depois ele vai à procura de um fecheiro especial JSON que está aqui, para ver o que é este backend run dev e para ver o que é este start. E lá é que está definido o que é que isto faz. E o que é que isto faz? Isto corre o servidor. O servidor aqui é JavaScript e está a correr no Node. O que é o Node? O Node é o engine de JavaScript do Chrome. Okay? É um software que basicamente é o interpretador de JavaScript do Chrome, do Google Chrome. Não é mais do que isso. Serve para quê? Para eu poder fazer scripts em JavaScript ou em TypeScript, que é o que nós vamos usar aqui, e estar a executá-los aqui no servidor. E assim eu vou poder fazer o servidor na mesma linguagem que faço o código para o front-end. Okay? A ideia do Node foi esta, em vez de eu estar a fazer uma coisa destas e eu ter uma linguagem qualquer diferente, Rust, ou Java, ou Ruby, ou o que for, para o servidor, e estar a fazer o JavaScript para o cliente, porque os clientes só sabem interpretar JavaScript, assim eu uso a mesma coisa dos dois lados. E então qual é que foi a ideia? Nós vamos pegar no engine do JavaScript e agora vamos implementar aqui uma série de objetos em JavaScript que me permitem implementar um servidor HTTP que está a ser interpretado dentro do Node.
O Node por si só daria para fazer, mas estamos a usar uma coisa que se chama o Express. O Express é o quê? É então um conjunto de código JavaScript já feito, cujo objetivo, a ideia é fazer um servidor web. É implementar um servidor web. E nós estamos então a utilizá-lo para fazer a parte da codificação do servidor. Isto então vai fazer o quê? Isto vai executar, vai fazer várias coisas, na verdade. Porque nós vamos estar a programar tanto o servidor como o cliente em TypeScript. O TypeScript é um superset do JavaScript, que tem já coisas como a definição de classes, que não existem em JavaScript, portanto, dá estrutura ao JavaScript. O JavaScript é uma linguagem que conceptualmente é muito suja. Não existem classes, só existem instâncias já de objetos, não existem tipos, é loosely typed. O TypeScript vem pôr tudo isto, ou seja, vem transformar o Java, é um superset do JavaScript que é muito mais parecido com o Java, por exemplo, normal, ou com uma linguagem orientada a objetos normal que vocês estão habituados a trabalhar. Já posso definir tipos para as coisas, ter uma classe. O que é que ele vai fazer? Ele vai traduzir isso tudo para JavaScript, porque na verdade o NodeScript não sabe interpretar TypeScript. O Node.js e o browser também não. Então o que é que se faz? Usamos TypeScript, mas depois está aqui uma série de fecheiros que vocês não mexem. Estão a ver este tsconfig, este tsconfig.spect, este tsconfig.app. Estes fecheiros que aqui estão a definir como é que se traduz o TypeScript para JavaScript. E é transparente para vocês, ok? Quando nós executamos este código aqui, o que ele está a fazer está a traduzir o TypeScript para JavaScript e depois começa a interpretar isso no Node, começa a correr o servidor. Tem uma vantagem, que é este runDev. Este runDev é para acontecer o quê? Se vocês alterarem código, como isto é interpretado, não é compilado, quando vocês alteram o código, ele está num modo que está a fazer watch. Cada vez que vocês fazem save do fecheiro, vocês alteram o fecheiro, fazem save do fecheiro, ele automaticamente faz o transpile, não sei se existe uma palavra em português. Transpile é contração de tradução com compilação. Não é? Em português seria transcompilação, ou transpilação, vá. Porquê? Não é uma compilação, é uma tradução para JavaScript, estão a perceber? E ao mesmo tempo tornar aquilo depois interpretável no Node. Então ele está automaticamente a fazer isso. Quando vocês executam este comando, sempre que tiverem a desenvolver, não precisam de fazer restart nunca. Quando vocês alteram qualquer coisa e fazem save, ele vai fazer o restart sozinho. Vocês vão ver aqui. Estão a ver? Eu não sei se consigo... Depois talvez se eu mudar aqui a gente veja. Se eu mudar aqui alguma coisa. Vocês mudam e vocês vão ver que ele faz o restart automaticamente do servidor. Ele faz a tradução e mete o servidor a correr outra vez de novo. Este npm start aqui, igual, mas para o cliente. O cliente não está a correr aqui no container. Lembrem-se disto, primeira coisa. Todo o código que vocês vão fazer do Angular e que vocês estão a inicializar aqui com este npm start, vocês não estão a inicializar o código no sentido do servidor. No servidor ele traduz aquilo para JavaScript e começa a interpretar aquilo no Node. Aqui não, aqui traduz para JavaScript e coloca numa diretoria. Ok? Estão a perceber? Coloca numa diretoria. Como é que então isto começa a ser executado? Vocês têm que abrir o browser tem que fazer um get, vai ao servidor, e quando fazem esse primeiro get que vai ao servidor, o servidor vai-lhe enviar então o JavaScript que começa a ser executado depois nessa diretoria. Ok? Portanto, estes dois comandos têm essa vantagem, vocês fazem uma vez, enquanto estiverem a trabalhar, nem precisam de os fazer mais vezes nenhuma, porque aqui, quando alteram coisas no back-end, ele recompila e começa logo a executar. Aqui, quando fazem alterações no código, ele recompila e mete na diretoria dist. É depois preciso fazer refresh no browser, porque se eu não fizer refresh no browser, o browser vai estar a correr a versão do JavaScript antigo. Quando fazem refresh no browser, ele vai buscar outra vez o que está na tal diretoria dist, que já é novo. Isto também está depois aqui explicado. Só se vocês acrescentarem no fim alguma funcionalidade esquisita, que, por exemplo, precise de um módulo novo, de uma coisa nova, que seja para instalar aqui neste Node Module, só aí é que vocês têm que fazer estes comandos de novo mesmo.
porque aí tem que fazer o npm install outra vez, tem que instalar o Node, ele não vai conseguir compilar se vocês tiverem acrescentado um módulo novo. Já vou dizer o que é um módulo. Ok? Depois está aqui como é que vocês podem experimentar o programa. E depois tem aqui a checklist no fim, devem ver o que é que devem ver se está a funcionar ou não, antes de entregarem. E depois tem aqui sugestões então para optional bonus features, como tinham a questão do SSE no primeiro trabalho. Aqui tem algumas sugestões, uma delas é melhorarem o mecanismo do leilão. Ok? Por acaso isto até vocês até deviam fazer isto no normal, isto até está aqui a mais, porque isto fecharem o leilão automaticamente quando chega ao fim faz parte do mecanismo normal do leilão, mas podem, por exemplo, pôr notificações a aparecer no browser quando alguém fez uma bid maior que a vossa. Agora a única coisa que vocês, na funcionalidade básica, a única coisa que vocês vão ver é lá na tabela a aparecer a bid, mas não têm mais nenhuma informação, e também não interessa qual é que é a bid, vão ver dos itens todos, tenham sido vocês a fazer bid ou não, estão a perceber? A sugestão que está aqui é, por exemplo, naqueles onde vocês fizeram bid, aparecer uma notificação quando alguém faz uma bid mais alta. Ou mostrarem também só que alguém ganhou um leilão só para os itens onde vocês fizeram licitações. Mandarem uma notificação quando um item está a chegar ao fim, dos que vocês fizeram bid. Aqui está uma sugestão de mandarem algumas dessas coisas por e-mail, que não é tão interessante. Fazer filtering também não está, portanto, em vez de mostrarem os itens todos, terem uma maneira de filtrar por price range, status, blá blá blá. Mais uma vez, aqui estão várias, porque a minha experiência dos vários anos é que vocês entram nisto e depois começam a ver como é que se utiliza e que node module e que módulos é que existem do Angular e não sei o quê, e depois há coisas destas que são muito mais fáceis de fazer do que o que parece, porque existem módulos que já fazem isto, por exemplo, das notificações, depois vocês acham piada e depois começam a fazer, portanto tem várias sugestões, não quer dizer que para vocês terem 20 tivessem que fazer isto tudo que está aqui. Para terem mais 17 convém fazerem algumas das que estão aqui, algumas, estão a perceber? Podem escolher as que acharem mais interessantes e as que encontrarem mais facilmente como é que se faz, etc. Esta parte aqui também, isto é um bocado, está aqui só por tanga, vocês não vão estar a fazer unit testing, porque isto é um trabalho de uma cadeira. Isto seria, se fosse para produção, vocês deviam arranjar maneira de testar o que nós chamamos as user histories, que é o utilizador fazer as coisas que pode fazer uma bid, etc. E testar isso de forma automática. Pronto. Para contarem, obviamente, tem que funcionar. Também podem fazer mais qualquer coisa com o mapa, por acaso não tenho aqui. Eu tenho lá um mapa do Google, que é para vocês mostrarem os utilizadores que estão ligados, onde é que estão. Ou, melhor, a melhor utilização daquilo nem é os utilizadores, era vocês deviam mostrar a localização do utilizador de um determinado item. Ou seja, quando vocês carregam no item, ele mostrar a localização do utilizador, onde está o utilizador daquele item. Também podem mudar isso, mas isso implica mudarem aqui várias coisas para, em vez de ser do utilizador, ser um item ter uma localização que é criada no próprio item, para dar uma ideia, por exemplo, do shipping, de onde é que aquilo vinha. Podem usar também coisas que não estão aqui sugeridas, que se lembrem de fazer com o mapa. Se bem que o mapa, eu já vos dei aquilo com o mapa lá, a única coisa que vocês têm que fazer para usar o mapa é criar uns markers que depois aparecem lá, e pouco mais. Então, isto é o que está no README, depois vocês vão para a arquitetura e na arquitetura tem informação sobre isto que eu vou dizer agora aqui também. Portanto, acaba por estar aqui mais ou menos explicado. Depois, em cada um dos developments, portanto, tem aqui, para o caso do back-end, está aqui outra vez o comando, não é? Como é que se desenvolve? Isto é só mais instruções práticas, que é cada vez que mudam o código disto, não precisam de fazer rebuild nenhum, porque quando ele está a correr com isto, ele está em watch mode e ele vai fazer isso automaticamente. Quando mudam o código que está dentro da diretoria front-end, que é que vai para o browser, não precisam de fazer rebuild, porque ele também está a correr com o npm start, também está a fazer isso automaticamente.
Mas têm que fazer refresh no browser para o browser vir pedir ao servidor e voltar a carregar o código todo. Só precisam de fazer o restart do back-end se tiverem que mudar coisas neste package.json, que já vos vou dizer o que é, que depois têm que correr este npm install, ou se mudarem coisas do environment, por exemplo, a string onde está a base de dados do Mongo. É um exemplo que me estou a lembrar aqui de uma coisa que está no environment. Ou a string que é usada para fazer o token criptográfico, que é uma string que também está lá definida. Pronto, isto tem informação só disto e depois tem um fecheiro parecido também para a parte do front-end, que até é mais pequenino. Também a mesma coisa, só aqui a dizer que se vocês quiserem adicionar, por exemplo, uma vista nova, o que é que devem fazer, em qual é que é a diretoria que deviam de acrescentar isso, etc, etc. Pronto, então, o que é que temos aqui? Vou fechar tudo primeiro. Este aqui é criado automaticamente por ele. Esta diretoria do Angular é criada automaticamente quando se cria um projeto Angular, tem só a ver com como é que ele traduz o TypeScript para JavaScript. Okay? Este do Dev Container foi criado por mim no VS Code, são as definições dos containers para isto correr em containers. Também existia uma diretoria igual no primeiro trabalho. Depois temos, portanto, estes 4 fecheiros têm a ver com isso, estão a ver? É mais complicado que o primeiro trabalho, porque o primeiro trabalho era só um container para ter o Java lá dentro. Aqui precisamos de um container para o Node, um container para o Mongo, e é por isso que isto tem este fecheiro e depois tem um Docker Compose e um Docker File. Porque ele cria dois containers e não só um. Cria um container onde está a correr o Node, um container onde está a correr o Mongo. Esta diretoria do GitHub são instruções para o Copilot que tem best practices para programação em web apps, nomeadamente utilizando o Angular e o Mongo e o Express. E, portanto, se vocês pedirem ao Copilot para fazer qualquer coisa, ele vai ter em conta estes princípios de desenho. Depois tem aqui uma diretoria do VS Code que é definições muito pequeninas por exemplo, que é para quando vocês carregam, quando vocês põem isto a correr e aparece ali um link, se vocês carregarem no link ele abre o browser automaticamente, vocês não precisam de ir ao browser, são coisas dessas assim. E depois tem aqui uns settings que não têm quase nada, se vocês virem, e uns tasks que, na verdade, exato, estas tasks vocês, na verdade, nem estamos a usar. Isto era para vocês correrem com este botãozinho do Run. Só que ele aqui vai estar a usar o npm com o test. E o npm com o test não faz exatamente o mesmo com o comando aquele comando do backend, não sei o que, dev. Não tem o modo watch nem nada. E eu esqueci-me de alterar isto este ano, porque no README tenho lá os comandos para vocês fazerem nos terminais. Portanto, na verdade, vocês não vão usar isto. Estas tasks vocês nem sequer vão usar. Pronto. Portanto, mas isto é tudo configuração, estão a ver que nem tem nada a ver com o projeto. O que é que tem a ver com o projeto? Esta diretoria back-end, que tem o código do servidor. Esta diretoria front-end, que tem o código do cliente. Esta diretoria dist, que está aqui fora do back-end, é o código do back-end, que está em TypeScript, traduzido para JavaScript, para o Node poder executar. Ok? Estão a ver aqui? Ao contrário, ao contrário. Este até nem é. Isto é o código que vai para o browser. É o código do cliente. O dist do back-end está aqui dentro. É este aqui. Okay? Se vocês repararem, este dist cá dentro tem a mesma estrutura da diretoria back-end. Porquê? Porque é exatamente a mesma coisa, só que traduzida para JavaScript normal. Porque o Node corre é JavaScript e não TypeScript. Ok? Portanto, vou fechar o back-end outra vez. Então, back-end, código do servidor. Front-end, código do cliente. Código do cliente, código que vai ser executado no browser. E depois temos aqui estes fecheiros JSON que são configurações do projeto. Este Angular é onde está definido aquelas duas instruções que vocês fazem para executar as coisas. Ok? Se vocês têm para aqui algures nestas configurações,
Mais uma vez, isto é feito mais ou menos automaticamente, nem precisa de ser com LLM. Existe uma ferramenta do Angular, que é o Angular CLI, que vocês usam para criar uma aplicação. Estão a perceber? Vocês dizem que querem fazer uma new app, blá 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 blá, que querem ter um script para correr em produção com watch, não sei o quê, e ele faz-vos este fecheiro. Portanto, isto basicamente tem aqui um array de scripts que depois é aqui que ele vai ver a informação quando fazem npm qualquer coisa. O que é o npm? O Node tem um software que é instalado com o Node, que está a correr no mesmo container, que é o npm, que é de Node Packet Manager. O Node Packet Manager, apesar de ser uma coisa do Node, também é usado pelo Angular. Okay? Porque o Node é da Google, o Angular também é da Google. Okay? E então eles usam a mesma coisa para gerir pacotes, tanto para o código Angular como para o código do Node. É o npm sempre. E é por isso que os comandos que vocês fazem para pôr isto a executar são dois comandos com o npm. O npm serve não só para gerir pacotes. O que é que são pacotes? Existem vários, qualquer pessoa pode desenvolver um pacote para o Node ou para o Express. O Express é um pacote do Node já também. Ou para o Angular. O que é que são pacotes? Por exemplo, desenvolver um software para usar o WebSockets, que me facilita a utilização do WebSockets. Estão a perceber? Ou fazer um software que faz parsing de JSON, para ser muito fácil depois eu ir a um pedido HTTP e sacar de lá o JSON. Okay? Já vamos ver vários que nós estamos a usar uma carrada deles aqui. Ou para a autenticação. Também existe um pacote que alguém escreveu para fazer um token criptográfico e pôr aquilo no cabeçalho authorization. E nós vamos usar. Estão a ver? Isso é instalado com o npm. É com um comando chamado npm install. Esse comando vai ler o que está aqui nestes fecheiros packages. Estão a ver aqui packages.json? Há dois no nosso projeto. Este que está aqui fora é para o código do Angular, ou seja, para o código que vai para o browser. E estão aqui uma data de coisas que têm a ver, que são usadas pelo Angular. Muitos deles são feitos pelo próprio Angular. Estão a ver aqui? Este Angular Animations, este Angular CDK, este Angular Common, este Angular Compiler, este Angular Core, tudo isto é necessário, senão vocês não podem programar o Angular da maneira que programam. Por exemplo, se não tivessem este Angular Core, não podiam fazer o programa como eu vos vou mostrar, que é definir um fecheiro, que é o fecheiro principal da aplicação, entre aspas, e depois cada um tem o seu módulo, tem o seu template, e isso está tudo depois definido aqui no core, para ele saber depois o que é que isso significa. Isto tem a ver com a parte, por exemplo, visual. O Angular Material tem a ver com a parte visual que vai aparecer mesmo, como é que o HTML é gerado. Este router também é importante porque é como é que o browser salta de vista para vista. Este é necessário para usar o socket, o WebSockets com Angular, este NGX Socket.io. Este RxJS é uma coisa do JavaScript para vocês terem eventos assíncronos e é um mecanismo para vocês definirem uma função que quando acontece alguma coisa, quando recebem alguma coisa da rede, por exemplo, aquilo é chamado um determinado evento. Este TSLib é para a tradução entre TypeScript e JavaScript. E por aí fora. Portanto, tem aqui várias dependências, inclusivamente há de estar aqui uma para poderem usar o Google Maps no Angular. Que não sei qual é que é, mas ele há de estar para aqui alguns também. Está aqui, estão a ver? Angular Google Maps, está aqui. Isto é para vocês conseguirem usar o Google Maps de maneira fácil no Angular. Portanto, este é do Angular, depois existe outro, aqui dentro deste back-end, existe outro fecheiro destes, package.json, que é para, este nome também já mudava, podem mudar este nome aqui, este ainda está com 23, já vamos no 26. Ok? Agora isto não vai funcionar, porque eu mudei isto no package.json, isto é uma das situações onde teria que fazer de novo o npm install, estão a ver? Mas isto é um bocado indiferente, porque isto na verdade também não serve para nada. Isto é só um identificador aqui do pacote. Estão a ver? Aqui tem scripts que também está a dizer o que é que acontece quando fazem o start, que vai correr o server.js, quando fazem dev, que vai fazer... esta é importante, estão a ver? Quando vocês fazem aquele comando do npm, não sei o que, backend, dev, ele está a usar este dev aqui, reparem que o que é que isto faz? Está no modo watch,
e vai correr o fecheiro server TS. Portanto, é o fecheiro que está na diretoria source com o nome server TS, ele vai traduzir isto para TypeScript, é isso que este TSX faz, e está no modo watch, que é cada vez que um fecheiro for gravado, ele vai retraduzir aquilo para TypeScript e vai pôr a correr outra vez. Ok? Isto é o build, usa o TSC, que é uma ferramenta para transformar o TypeScript em JavaScript. Pronto. Depois tem aqui uma série de pacotes. Este pacote, por exemplo, que é necessário para utilizar o Mongo, a base de dados. Este que é necessário para utilizar o WebSocket. Depois tem aqui um que serve para fazer parsing de cookies, que a gente nem está a usar, porque não usamos cookies. Este, sim, estamos a usar, é para o token da criptografia e por aí fora. Portanto, estes fecheiros de configuração, eventualmente poderiam ter que mexer neles se quiserem pôr uma funcionalidade qualquer maluca, que depois procurem em algum sítio e vos digam, olha, isto precisa de utilizar este node module. Vocês vão ver, não está lá nas dependências do package.json, têm que acrescentar e depois têm que fazer o npm install outra vez. Quando eu corro o npm install, ele vai a estes dois fecheiros JSON e vai instalar isto tudo nestas diretorias node modules. Por isso é que elas estão no git ignore. Porque não vale a pena ter isto no GitHub, porque ele sabe voltar a fazer isto a partir do package.json. O que tem que lá estar é o package.json. Se eu quiser correr isto num novo container, o que tenho que fazer é fazer o npm install outra vez. E ele vai buscar as coisas à internet e vai instalar isto tudo ali. Pronto, isto termina assim o projeto geral. Agora, começando pelo back-end. O que é o back-end? Então o back-end tem o código propriamente dito que nós vamos fazer em TypeScript, está aqui dentro do source. Vão ver aqui dentro do source, diretoria source. Estes fecheiros que aqui estão são para configurações do TypeScript, como é que o TypeScript é traduzido para JavaScript. Isto é o certificado, porque estamos a usar HTTPS, temos que ter um certificado, que é self-signed, como o do primeiro trabalho. Portanto, ele vai se queixar disso no browser. Estão a ver aqui este certificado. Já agora, se quiserem ver o que é um certificado, estão a ver? É basicamente um hash. Depois vão ver o que é que isto tem lá dentro, o que é que este hash tem. É um hash de uma chave pública. Neste caso só tem a chave pública, não tem mais nada, por isso é que isto diz que é self-signed. Depois tem aqui o fecheiro do development, que é codificação. Aqui tem a chave RSA também do certificado. O tal package.json que eu já vos tinha mostrado. E pronto. E o que interessa aqui é o source, para vocês. No source isto começa no quê? Se repararem, isto está com nomes parecidos do primeiro trabalho. No vosso primeiro trabalho vocês também tinham controllers, lembram-se? Vocês também tinham, não sei se não tinham uma diretoria middleware também, e também tinham models, porque estávamos a seguir a mesma filosofia de programação que temos aqui. Onde é que isto começa? Qual é o fecheiro principal? É este, vou fechar aqui o models também. O fecheiro principal é este server TS. Ok? Portanto, a parte do servidor, isto começa aqui. E agora reparem, tenho aqui uma série de imports. Estes imports, ele vai à procura deles no node modules. Aquilo que estava definido no package.json. E cá está o express, uma coisa para lidar com os paths, uma coisa para mandar o íconezinho que aparece na tab. Este Morgan é para fazer logs, o cookie parser seria para cookies, mas nem está a ser usado. Este é importante. Estes dois são os que implementam, na verdade, são do express e implementam o servidor HTTP e o servidor HTTPS, que ficam com o nome que eu estou aqui a dar a azul. Okay? Quando eu faço este import HTTP from HTTPS, o que ele está a fazer é criar um objeto chamado HTTP aqui, que representa este código que está dentro deste fecheiro. Depois temos a configuração, que está no fecheiro de configuração. Se vocês forem ver o fecheiro de configuração, tem o porto, que ele vai ler deste fecheiro environment. Mais uma vez, isto podia estar tudo hard-coded ali naquele fecheiro server TS. É só para vocês irem ganhando este feeling de como é que isto deve ser feito. Como é que isto deve ser feito? Eu devo ter um fecheiro de configuração, que nós chamamos um fecheiro.env, e depois o que ele faz é, se o fecheiro existir, ele vai preencher aqui com o que está no fecheiro. Estão a ver? Ele vai buscar isto ao fecheiro. Se estiver no fecheiro, ele vai buscar o que estiver no fecheiro.
Se não tiver, tem um fallback, que é o 3000. É o que esta linha quer dizer. Portanto, o port vai ser o parse int do que tiver no environment, deste process no campo de porto, ou, se não tiver lá nada, vai ser 3000. Aqui a mesma coisa para o HTTPS, vai ser o que tiver definido no environment, naquele fecheiro environment, ou vai ser 3043. A mesma coisa para o URI do Mongo, mesma coisa para a chave, a string que é usada para fazer o token criptográfico, é o que tiver lá definido, ou então usa esta this is the secret, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O node environment é a mesma coisa, por omissão vai ficar com o development, senão vai usar o que tiver lá. Este fecheiro, ele vai à procura dele, .environment, nem sei onde é que ele está. Eu acho que eu nem sei se ele existe, na verdade. E o que acontece é que ele está a usar aqui estes defaults todos. Mas está preparado para, se vocês quisessem ter este fecheiro environment, tinham este fecheiro environment e mudavam lá as definições à medida que quisessem mudá-las, não é? Queria ter isto de outra maneira. Então, voltando ao server, ele vai importar então esta configuração, vai ficar com aquelas variáveis todas. Eu depois só tenho que fazer config ponto e tenho aquelas variáveis, config.port, config. Não sei quê. Deste config.db existe aqui um config para a db. Estão a ver? Existe também aqui um fecheiro config, um dbts, que é para a base de dados, que tem aqui as ligações à base de dados. Ok? Portanto, é o que ele está a fazer aqui neste server. Vai importar esse. E depois estes vocês vão mexer, que é o API routes, que é este fecheiro api.routes que está dentro da diretoria routes. E depois tem o socket service, que é este fecheiro socket service que está dentro da diretoria services. E o error handler, que este não é nosso. Okay? É do middleware. É um pacote que está lá instalado. E depois tem uma coisa que é o error handler. Cria-se aqui uma variável usando este método express. Isto representa o meu servidor. E agora, se vocês repararem, é tudo feito com este objeto, com este método .use. Okay? Então, eu vou aqui, por exemplo, definir que os logs é para usar em development, que eu quero usar um body parser para fazer parsing de JSON, que eu vou usar aqui este coisa para codificar os URLs, que vou usar o cookie parser, que depois na verdade não é preciso para nada, e depois vou aqui definir, estas são importantes. O que é que isto está a dizer? Que qualquer pedido que chegue aqui ao servidor que tenha como URL /API, ele vai ser tratado por este API routes. Este API routes é este objeto que está aqui, que está nos routes.api. Se vocês forem ao routes e abrirem aqui o API, o que é que vocês têm aqui? Reparem, sempre que haja uma coisa que começa por API, ele vem para aqui. Ok? E aqui vai ver, estão a ver? Se for um post e for /API /authenticate, ele vai executar este método. Se for /API /new user e for um post, vai executar este register user. Se for /API /users e for um get, vai executar este método. Estes métodos são deste objeto que é o autocontroller. Este autocontroller está aqui em cima, está dentro da diretoria controllers e chama-se autocontroller. Então, se vocês forem aqui à diretoria controllers, cá têm o autocontroller. Estão a ver? Então, quando recebem um post /API /authenticate, ele executa este método. Cá está, authenticate. Então, vocês vão mexer, estão a ver? Neste momento, o que é que ele está a fazer? Recebe um request, tem um response. Já agora, JavaScript, isto é super comum. Estão a ver aqui, isto é um método. Isto é um método que está a ser exportado. Como é que se exporta um método? Isto é como se fosse uma variável, que eu estou aqui com o export a dizer que pode ser chamado fora. E depois, esta variável é igual ao quê? Se isto é um método, é igual a uma função. O que é que uma função tem? Parâmetros de entrada. Certo? Os parâmetros de entrada são o request e o response. E depois tem a notação aqui da setinha e depois a função é isto.
Portanto, isto vai exportar isto como uma função. Quando o outro diz que é authenticate, ele vai executar isto. Ok? E como isto é chamado por este API routes, estão a ver aqui, como é por este post, isto é automático. Ele sabe que esta função tem de ter como parâmetros de entrada um request e um response. E ele automaticamente vai meter o request e o response ali. Vai automaticamente pôr aqui o request e o response, que representam o request, vocês já estão habituados do primeiro trabalho, e o response é o objeto que vocês podem usar para enviar respostas. Portanto, uma filosofia até parecida com o que nós implementámos no primeiro trabalho. Então, o que é que ele está a fazer? Ele, para já, está a fazer este find one, ficou aqui como exemplo, mas reparem que ele não faz nada. Existir ou não aqui um user, ele nem sequer está a olhar para o que isto retorna. Ok? O que nós estamos aqui a fazer é sempre a criar esta variável token com o JWT sign, em que vamos usar o body do request. O body do request, se isto é um post, vai ser os conteúdos do post. Basicamente é o username e a password, em JSON. Portanto, ele pega nisto e vai fazer um hash, usando a tal string que está aqui, que é o, por omissão é this is the secret, 1, 2, 3, 4, 6. Ele pega nessa string e com essa string vai fazer um hash dessa string com este body e depois vai assinar isso. Okay? Melhor, vai fazer um hash do body e depois vai assinar isso com uma chave derivada daquela string. Isso vai produzir uma coisa que são um conjunto de caracteres que ele mete ali naquele token. Este token eu estou a enviar aqui. Estão a ver? Response.json. Isto faz, se é response.json, isto já mete um 200 OK, já mete o content type para o JSON. Estão a perceber? Já mete o content length de acordo com o que eu puser aqui. Mete o cabeçalho server, mete o cabeçalho date, faz tudo, ok? Este método já faz tudo, porque ele sabe que é para enviar um JSON, portanto mete o cabeçalho server, o cabeçalho date, mete o content type e o content length que é suposto serem e mete lá o conteúdo. E o conteúdo é o quê? O conteúdo vai ser exatamente o que eu meto aqui em JSON. Vai ser username, 2 pontos, e depois uma string que ele vai buscar ao body.username e depois o token, que é esta variável que eu criei aqui. E ele envia isto em JSON. É o que ele está a fazer neste momento. Vocês vão ter que fazer aqui, primeira das primeiras coisas que vão ter que fazer aqui é ir realmente à base de dados, ver se o username existe e a password, e ver se na base de dados está certo. Isto da password é um problema de segurança que está aqui no vosso projeto, que depois no fim, se quiserem resolver, podem tentar resolver. Que é, da maneira que isto está feito, a base de dados está a ser guardada, a password está a ser guardada na base de dados. Normalmente não se faz isso. Okay? O que se guarda na base de dados é uma coisa que se chama um salt, que é o quê? Faz-se um hash da base de dados e o que se guarda da password e o que se guarda é o hash. Porque se roubarem o hash, não conseguem fazer nada com o hash. Okay? Porque quando me pedem a password, se eu lá puser o hash, não vai fazer nada. E eu, na base de dados, com o hash, consigo verificar se a password que me deram está certa. Porquê? Faço o hash da password e comparo. Se for igual, está certo. Mas como nós aqui ainda nem sequer falámos nisso na teórica, também eu deixei isto assim. Depois, no fim, se quiserem resolver, resolvem. Como estão a ver aqui, quando é o registro do utilizador, é este que é chamado. E se vocês repararem aqui, vem o request e o que eu vou fazer aqui não está a ser feito nada. Vocês depois vão ter que guardar na base de dados e é aqui que, em vez de guardarem a password, podem não guardar a password. Podem guardar um hash da password, por exemplo, se quiserem. Mas isso tem que investigar como é que se faz. Neste momento eu estou a responder aqui. Porquê? Porque o cliente, quando chama isto, está à espera de receber um JSON. Por isso é que eu estou a enviar aqui um JSON com um dummy. Porque senão vai aparecer um erro na consola do browser porque ele está à espera de receber um JSON e vai receber um 200 OK normal. Mais uma vez, este register user, este get users, todos estes métodos que estão aqui deste authorization controller são chamados de acordo com o que está aqui nesta API routes. Ok? Estão a ver? O authenticate é chamado se eu receber um post para /API/authenticate. O register user é chamado se eu receber um /API/new user. O get user se eu receber um get para o /API/users.
E existem depois pós-itens também. Se eu receber um barra API new item, ele vai chamar o create item, remove item, get item. Se todas estas coisas são funções que estão aqui dentro e que vocês vão ter que completar. Okay? Aliás, a mentira, estas do authorization só tem do user, esta é do authenticate. Estão a ver aqui? Item controller. Isto é a mesma filosofia que vocês tinham no handler, no vosso primeiro projeto. Vocês tinham um handler para a API, tinham um handler para o static file, que ele via pelo URL qual deles é que ia chamar. Aqui ele vê pelo post e pelo URL também se vai chamar coisas do authorization controller ou se vai chamar coisas do item controller. Podiam chamar handler aqui. Nós chamámos a isto que aqui é controller, chamámos handler no primeiro trabalho. Ok? Isto é para termos dois ficheiros diferentes. Um que trata das coisas relativas aos itens, outro que trata de coisas relativas aos users. O item controller é parecido com o outro, tem cá as funções, onde vocês depois têm que ir à base de dados e mandar as respostas corretas de acordo com o que acontecer na base de dados. E isto é basicamente a API. Isto é uma API. Reparam que isto responde a posts e a gets e não responde com páginas HTML. Responde com JSONs. Todas estas funções que estão nestes dois ficheiros, todas elas respondem com qualquer coisa em JSON. Vão à base de dados, fazem qualquer coisa e respondem qualquer coisa em JSON. Portanto, isto é uma API. Portanto, o browser não vai de certeza começar por aqui. Quando vocês vão ao início, não vão começar por aqui. Isto vai acontecer depois no funcionamento do programa, que ele faz uma chamada para este, faz um post /API /getUsers. Ok? Pronto. Então, isto é a parte das rotas e das respostas da API. Que, voltando aqui ao server, está aqui definido que cada vez que é para a API, ele vai usar este API routes e dentro do API routes estava a dizer qual daqueles ficheiros é que é chamado, consoante é um post ou um get e consoante o URL que for. Se eu receber um get que não é para /API, como é que ele faz? Está definido aqui. Estão a ver aqui? Primeiro estou a definir este Angular Distribution Path. O que é este path? É um URL. E eu estou aqui a dizer que na diretoria dist auction sar, que é uma diretoria que está aqui a cinzento, é esta, eu estou aqui a dizer que nesta diretoria dist.auction sar eu tenho, estou simplesmente a guardar isto aqui neste caminho. E agora eu estou aqui a dizer que se for um pedido estático, use express static, que é se for um get normal, se não for para a /API, por isso é que eu defino aqui primeiro o da API. Portanto, se for um get normal, que não seja para a API, eu vou à procura do que vier no URL dentro desta diretoria. O que é que vai acontecer? Ao início ele vai fazer um get /index.html. Não vai ser um ponto barra. Já vamos ver porquê. Porque desta vez, quando eu faço o primeiro get, o que ele vai fazer já é um ficheiro, já vai à procura de um ficheiro index.html. Isso está feito logo aqui. Portanto, ele vai adicionar isso e vai... Aliás, ele vai logo à procura aqui e depois eu digo aqui é que está a dizer. Estão a ver? É a mesma filosofia do primeiro. Ou seja, isto está a dizer onde é que eu vou à procura. Se eu receber um get normal, vou à procura neste path. O browser vai fazer um get com a barra, porque eu vou só fazer localhost, 2 pontos e o porto que for. Vai fazer uma barra, e então tenho aqui, estão a ver, para qualquer pedido, a barra é um deles, qualquer pedido, aqui o que acontece é, seja o pedido que for, eu até posso lá acrescentar um barra qualquer coisa. Se vocês fizerem localhost 2 pontos 3000 e puserem barra XPTO, vai funcionar na mesma. Porque seja aquilo que for, é o que este asterisco está a dizer, venha o que vier no URL, o que eu vou fazer é, vou à procura naquela diretoria do index.html e é isso que eu vou enviar. E é sempre assim. Porque este é o único get, não há mais, aqui não há depois gets de imagens, não há nada. Estão a ver? É tudo o Angular que vai fazer. Estão a perceber? O Angular, a única coisa que o browser vem buscar numa aplicação Angular é isto. Eu configuro o browser, o servidor para, quando vem um pedido, eu vou enviar este index.html. Acabou, é só isto. Este index.html, já vos vou mostrar, é gerado automaticamente pelo Angular. Portanto, representa todo o código que eu estou a fazer no Angular. E tem uma coisa simples lá que é, vou abri-lo aqui, está aqui um gerado, estão a ver? É só isto.
Se repararem, o que ele gera é importante esta linha aqui, estão a ver? São 3 scripts. É este polyfills tal.js, este runtime não sei o que JS, e neste caso temos o Google Maps, tem também aqui o URL para depois ele ir buscar o JavaScript da Google. Estão a ver? E tem aqui isto, estão a ver este AppRoot? Isto nem sequer é HTML, portanto o browser não sabe interpretar isto. Ok? Portanto o browser vai simplesmente interpretar isto, vai lá meter o título, vai pôr lá o favicon, que é o que está aqui, e depois vai buscar estes scripts. Ok? Depois vão ser estes scripts é que vão usar este sítio aqui e é que vão preencher esta zona do HTML. São estes 3 scripts aqui, estes 2 scripts aqui, que vão preencher o HTML do root, de acordo com o que está programado no... Estão a ver os JavaScripts? É esta algarviada que está aqui, que nem sequer se consegue abrir aqui totalmente. Isto é uma linha toda corrida, estão a ver? Olha aqui. O JavaScript é uma linha inteira. Isto é de propósito também, que é para ser difícil de copiar, estão a ver? O JavaScript é uma linha inteira, enorme. Não tem enters sequer. É uma linha inteira enorme. Este runtime é o maior de todos. Não, o runtime é só do coisa. O que é maior é este main. O main tem o código todo o código que vai funcionar, tudo, está tudo aqui traduzido em JavaScript numa única linha, toda corrida. Portanto, vocês não fazem isto, nem programam nada disto. Isto é gerado pelo Angular. O que vocês programam no Angular vai definir o que é que está ali. Voltando ao servidor, então o servidor vai enviar, se vier um get normal, vai enviar este index.html. A seguir estão lá os links para os scripts. O browser vai fazer o get dos scripts e depois começa a interpretar os scripts. Tudo certo. Nos scripts vai fazer aparecer HTML e depois algures, quando acontecerem algumas coisas ali, quando eu fizer alguma coisa ali, vão ser feitas chamadas para a API e aquilo vai parar àqueles ficheiros do servidor que eu vos mostrei e ele vai à base de dados e envia respostas. Para ir à base de dados, portanto já vimos aqui o ficheiro server, vou continuar só até ao fim já agora, portanto aqui já temos tudo definido, já temos definido como é que ele envia o index, já temos definido aqui que quando é uma coisa para a API, ele vai a este API routes e neste API routes sabe se vai ao authorization controller ou se vai ao item controller e qual é que é o método que tem que executar de lá. Depois estou aqui só a configurar o error handler e depois finalmente então estou mesmo a criar a partir desta objeto app que eu configurei com estas coisas, eu vou configurar então um servidor HTTP com isto. Ok? Estão a ver aqui? Aqui, nesta linha, que eu estou a criar um servidor HTTP a partir das definições que eu pus naquele app. Neste caso é o HTTPS Server. Estão a ver? HTTPS, Create Server. Usa as options, que são estas HTTPS Options, que é onde estão os caminhos para o certificado e para a chave que eu vou utilizar. E depois ele vai usar isto. E existe aqui um outro servidor, só para vocês verem como é feita aqui uma redireção. Existe aqui um outro servidor que está a usar o mesmo objeto app, que poderia usar o mesmo objeto app para fazer isto em HTTP normal. Mas como a ideia é só fazer uma redireção, este aqui não usa o objeto app. Estão a ver? Olha, eu crio um HTTP app, que é HTTP normal. Configuro para o porto 3000, que é o normal, e depois digo aqui que sempre que receber um get, seja para o que for, o que é que eu vou fazer? Olhem aqui, response, redirect, e este método, a única coisa que precisa que eu ponha aqui é o conteúdo do cabeçalho location. Que eu estou a fazer, fazendo como? HTTPS, indo buscar o valor do host, do cabeçalho host, 2 pontos, o porto que estiver na configuração como HTTPS port, barra o URL que tinha vindo no pedido. Aqui este host está direto porque o host já foi tirado aqui, estão a ver? O host já é do cabeçalho host do request. Já agora, quando querem aceder a uns cabeçalhos, estão a ver o objeto request, tem um campo headers e depois tem os vários cabeçalhos lá.
Portanto, este não usa nada do app porque este não vai fazer funcionalidade nenhuma. Este a única coisa que faz é todos os gets que vierem para aqui, é para aqui que vão. No server, não. O server vai usar as definições que eu pus naquele objeto app. Que é quando é para a API ir para aqueles ficheiros, quando é para o primeiro get original, mandar o index.html. O que é que falta aqui? O WebSocket. Nós vamos ter um WebSocket também. Lembram-se, os WebSockets, a ligação é feita através do servidor HTTP. Estão a perceber que é para eu não ter que ter outro porto aberto. Então, o que é que acontece aqui? Estão a ver aqui, New Server HTTPS Server. Este New Server não é um HTTPS Server. Este HTTPS Server já foi criado aqui. Ok? Com este Create Server. O que eu estou a fazer isto está a criar um WebSocket. Estão a perceber? Está a criar um WebSocket que fica associado a este HTTP Server. Portanto, se alguém neste HTTP Server enviar um Connection Upgrade, lembram-se? Um GET com um pedido de Connection Upgrade para o WebSocket, ele vai fazer o handshake e transformar isto num WebSocket. Ok? Para isso, eu estou-lhe aqui a dar umas opções. Estou a dizer que isto funciona no porto HTTPS. Estão a ver? Seja um pedido em HTTPS, seja um pedido em HTTP. Por acaso, este não devia cá estar sequer. Na verdade. Porque, na verdade, só devia permitir aqui com o primeiro. Depois de já ter isto em HTTPS. Ok? E o que é que estou aqui a dizer também? Seja um GET, seja um POST, certo? Se aparecer uma coisa para aqui com o Connection Upgrade, eu vou fazer o Connection Upgrade. Isto é dizer que eu preciso de ter credenciais para fazer a ligação do WebSocket. Ou seja, ele também vai exigir que já exista o token no Cabeçalho Authorization. Ele só vai deixar fazer o Connection Upgrade se o browser já enviar no Cabeçalho Authorization o token. Senão não vai permitir. Agora, falta ter uma maneira de lidar com a comunicação do socket. Já vimos como é que lidamos com a comunicação HTTP. Era, aqui em cima definíamos o fecheiro routes, ok? Aqui em cima definíamos o fecheiro routes e depois no fecheiro routes dizíamos qual é que era o método que era chamado para cada post e para cada get. Aqui eu faço a conexão do WebSocket e agora também tenho que ter um fecheiro, um sítio onde eu trato disso. Como é que eu faço? Chamei-lhe a isto Socket Service. Okay. Isto é uma terminologia comum neste tipo de aplicações. Vão ver no Angular que também existem services. Que é concentrar numa classe a parte de interação, que é para poder ser reutilizável. Qualquer coisa que queira usar o WebSocket, usa sempre este Socket Service. Então, este objeto vai precisar de ter qualquer coisa que represente o WebSocket, que é este I.O. Estão a ver aqui? Este I.O. que eu estou a criar com o New Server, eu vou passar para o init do Socket Service. Este Socket Service é o quê? Está importado aqui em cima. Socket Service está importado. É este Socket.Service. Está aqui dentro dos Services. Socket.Service TS. Cá está ele. Então viram o que é que eu estava a fazer? Estava a chamar o init. E estava a chamar o init a passar o I.O. Cá está. Estou a passar o I.O. para este init. Este I.O. é o objeto que representa o WebSocket. E agora vou usá-lo cá dentro. Então, neste init, o que é que eu vou fazer? Primeiro, estou a verificar a autenticação. Se já vem lá o token. Então, vou usar aqui no este campo Socket Handshake Authorization. Isto é fazer um cast. Portanto, estou a dizer que isto é um record que tem um string e um objeto qualquer. Ou que é undefined, se não tiver. E depois vou buscar o token, que é se o handshake tiver uma query, ele vai buscar o token da query. E depois vai também aqui ver se o token existe ou não. E depois, se existir, ele vai verificar se o token é igual ao token gerado por nós. E então, para isto, ele vai buscar aqui o secret, que está nas configurações, e vai gerar. Estão a perceber? O que ele faz é, pega naquela string, vai fazer outra vez, usar aquela string para fazer o hash e se forem iguais, sabe que ele teve acesso a uma coisa que foi feita por mim. É um bilhete, num certo sentido. Depois vai fazer aqui uma coisa que é ir buscar o token e guardar aqui no decoded token. Depois nem precisam de usar isto.
Portanto, isto é só para verificar, só para verificar se o token existe e está tudo certo. Faz aqui um console log, só para aparecer aqui que o socket service foi inicializado, para vocês verem depois aqui no terminal. E depois vai fazer este setup socket events e o start auction time. O que é este setup socket events? O setup socket events é o quê? Reparem que este I/O ele vai guardar aqui numa propriedade desta coisa. Ok? Estão a ver aqui? Isto é uma classe, no TypeScript eu já tenho classes, e eu estou a dizer aqui que existe este campo I/O, estão a ver? Que é um WebSocket. E quando eu, aqui no init, a primeira coisa que eu faço é meter no dis.io o I/O que eu recebi. Portanto, agora isto passa a ser conhecido na classe toda, portanto eu posso usar aqui no setup socket events. E portanto, se ele não tiver o I/O ainda preenchido, ele fazia return, saía logo. Se já tiver, vai usar aqui os métodos do I/O para tratar dos eventos. Depois vocês veem isto com mais calma. Este on é quando eu recebo um evento, isto é executado, se eu receber um evento que tem este nome. Sendo que o connection é um nome pré-definido. Quando é feita a ligação, eu recebo este event connection. Este event connection, como é que isto funciona? Isto é à la JavaScript, que é o quê? Reparem, este método on tem dois parâmetros de entrada. O primeiro parâmetro de entrada é o nome do evento. O segundo parâmetro de entrada é uma função, que é o que vai ser executado quando isto acontece. Esta função, vocês poderiam pegar neste código que eu sublinhei a azul e definir fora, dar-lhe um nome e depois punham-lhe o nome da função. Que é o que está a ser feito naquele routes, por exemplo. Ele tem lá o nome da função, em vez de ter a função inline ali. Como isto só é usado uma vez, está logo feito aqui, em vez de estar a função feita. Então, isto é o parâmetro de entrada da função, porque quando isto é o onConnection, ele gera este objeto socket, é parecido com um socket TCP no Java. Ele gera um objeto socket que representa esta ligação WebSocket. Ok? E depois o que é que ele está a fazer aqui dentro? Ele está a usar este objeto para ir buscar o username ao token, porque os sockets têm lá o token, e depois está a preencher aqui dois hash maps, que eu deixei aqui preenchidos para vocês depois poderem usar, que a ideia é o quê? É vocês terem uma maneira de associar um ID a um username. Porque vocês podem ter um use case depois que queiram pôr à frente, onde em vez de quererem avisar todas as pessoas que estão ligadas pelo WebSocket, podem querer avisar só um único, por exemplo, para fazer um chat, só querem enviar uma mensagem para um, não querem enviar para todos. Então têm que ter uma maneira de, através do username, saber qual é que é o WebSocket daquele cliente. E é isto que está a ser feito aqui. Ele está a associar o username ao campo ID deste socket. Este ID, lembram-se na aula dos WebSockets, aquilo tem um cabeçalho, que é uma string que ele faz, que é isso que identifica aquele utilizador naquela ligação. Ok? Portanto, este é o que ele faz, isto é o que ele faz quando alguém se liga. Depois, esta função só termina no fim. Se vocês repararem esta função, esta chaveta só termina aqui. Ok? Porquê? Porque agora, para esta ligação, eu posso executar eventos nesta ligação. Estão a ver? Nesta ligação. Com o quê? Com o socket on. Estão a ver? E então eu estou a receber um new user nesta ligação, um evento com o nome sendBit nesta ligação. Estes ficaram aqui com estes nomes, vocês podem mudá-los, só para vocês perceberem um mecanismo de como é que recebem eventos agora nesta ligação. Se vocês agora quiserem ter um evento novo, que criam e que enviam no cliente, chegam aqui e metem socket on, com o novo nome, estão a ver? E depois metem a callback, que vai ser executada quando é recebido esse evento, e depois programam aqui dentro o que querem que aconteça quando esse evento é recebido. Os dados desse evento, que muitas vezes são JSON, estão nesta variável data, que é o parâmetro de entrada disto. Atenção aqui a uma coisa. Isto é receber este evento neste socket, que é o socket que acabou de se ligar aqui nesta connection. Portanto, é de um username. Se vocês depois aqui dentro destas callbacks, por exemplo, responderem usando o objeto socket com o emit, vocês estão a responder a este cliente. Estão a perceber? Para as mensagens não podem fazer isto assim. Porque quando tiverem uma mensagem de um chat, o que vai acontecer é que vocês vão receber numa coisa destas, aqui um socket on message, cá está, ok? E entram aqui dentro.
mas aqui vocês receberam uma mensagem do username que está neste socket. Se vocês responderem usando este socket, vão responder para o mesmo user, estão a perceber? Se quiserem responder para um user diferente, vão ter que usar não o objeto socket, mas o objeto I/O. Estão a ver aqui o objeto I/O que representa o WebSocket todo. Tem aqui um exemplo, não tenho aqui um exemplo. Como é que vocês fazem isso? Vocês podem aqui dentro ir usar estes hash maps para sacarem o ID do socket que querem, e depois existe um método do I/O que é emit, recebe como parâmetro de entrada, acho que é um socket ID, e depois o evento que é para enviar. Portanto, isto é o servidor todo, ou seja, vocês na verdade vão mexer o quê? Neste fecheiro do socket service, no authorization controller e no item controller, que é a parte da API HTTP. E é isto que vocês vão mexer do servidor, porque é a maneira como isto está organizado. O cliente é mais complicado em termos de estrutura, porque mas a filosofia nem é muito diferente, na verdade. Portanto, fechando agora aqui o back-end, depois temos o front-end. O front-end tem esta diretoria app, depois tem uns assets e um environment. O environment são só configurações, lá está, do TypeScript. Como é que o TypeScript é traduzido para o JavaScript? Não vão precisar de mexer nisto. São coisas pequeninas, não é só dizer se é em modo produção, se é em modo development. Os assets, também neste caso não tem grande espingarda, mas poderia ser aqui imagens e coisas que vocês queriam partilhar entre as várias views. E depois tem a app. Aqui temos que recordar aquilo que vimos na aula, que falámos nos WebSockets, depois no fim eu expliquei um bocadinho de como é que estas coisas funcionam em termos de user interface. O que é que vimos? Nós vimos que o browser só vai buscar o index.html, depois vai buscar um conjunto de JavaScripts. E que o JavaScript depois vai gerar tudo o que aparece entre aquelas duas tags app root. Ora, isto vai ser um site que vai ter várias páginas. Vocês vão ter uma página de sign-in, depois vão ter uma página para fazer o registro, depois vão ter uma página para inserir um item no leilão. Portanto, têm, e outra para criarem utilizadores. Portanto, tem a do sign-in, para criar utilizadores, criar itens, e a do leilão. Tem 4 páginas diferentes. Se isto fosse uma coisa feita do lado do servidor, cada uma destas páginas tinha o seu get. Já vimos que não, só há um get e só vem um index.html. E depois é o JavaScript que vai fazer estas 4 páginas diferentes. Portanto, no Angular também vai ter que haver uma coisa que me diz isso, que existem 4 vistas diferentes e que me vai dizer como é que eu salto de umas para outras. Então, tudo começa onde? Portanto, no back-end começava tudo no servidor, no server.ts. No caso do front-end, começa tudo neste app.ts, que aqui está, cá fora de todos. Onde é que ele está? appmodule.ts. Okay? Isto começa... espera lá, deixa-me só abrir aqui o front-end todo. Exato, só o front-end todo. Começa neste main, desculpem. Começa neste main.ts. Estão a ver aqui? Aqui começa neste main.ts. Estão a ver? É uma coisa minúscula. Este main.ts tem 13 linhas. Este é o fecheiro principal do Angular. Começa tudo por aqui. O que é que ele está a fazer aqui? Importante. Vai importar este app module. Depois vai importar o environment. Isto é a mesma coisa do outro lado. É para eu poder ter um fecheiro de environment se quisesse pôr coisas em vez de pôr hard-coded. Isto é só para dizer se está em production mode ou não. E isto também nem é muito importante. Portanto, na verdade, este fecheiro aqui, mais relevante que está a fazer é este import. Okay? Este import é app.module from app.module. Portanto, há de haver um fecheiro app.module.ts. Okay? E o que é que ele vai fazer aqui? Se o environment for production, faz o enable production mode. E depois tem este platform browser dynamic bootstrap model, que ele foi buscar aqui. Isto é receita, e o que é que ele vai fazer? Ele vai, basicamente, está a dizer que vai criar o HTML a partir deste app module. Este app module, já tivemos a ver aqui, que é importado deste appmodule.ts. Portanto, começa por aqui,
Próximo passo, appmodel.ts. Onde é que está o appmodel.ts? Appmodel.ts está aqui. O que é que este appmodel.ts faz? Vai buscar aqui uma coisa ao Angular Core, vai buscar este router module, que é importante, e vai buscar este share model. Isto é para coisas que sejam partilhadas por todas as views, e este vai ser importante, que é para ele saber o que é que tem que HTML é que tem que pôr agora. Se tem que pôr o do sign-in, se tem que pôr o de criar objeto, se tem que pôr o de criar utilizador, se tem que pôr o do leilão. Isso está definido aqui no router e é do Angular, não somos nós que fazemos, nós usamos-o. Okay? Este shared já é feito por nós, estão a ver aqui? Já não tem um @Angular. Isto já é uma coisa feita por nós, que é o share modules, que depois podem ir ver, mas é só, nem está a fazer nada, isto é só organização de boas práticas, vá. Para além deste root module, ele vai, e do share module, ele vai adicionar mais dois que também são feitos por nós, e estes sim são importantes e vocês podem lá ver o código, que é o sign-in component e o register component. Okay? E depois o que é que ele está aqui a dizer? Isto depois está a dizer então que vou ter uma aplicação que vai ter um sign-in controller, component, um register component e vai importar o root model e o shared model. E depois isto vai exportar o sign-in component e o register component. Então estamos a ver aqui qual é que é o próximo passo a seguir, ver o que é que tem este sign-in component e este register component, que é o que ele está a pôr aqui. Mas antes disso, ver também o que é que está neste router module. Okay? Este router module, ele tem aqui... Espera aí, onde é que ele está? É este App Routing Module, que ele aqui ainda nem está a pôr. Estão a ver? Depois existe este App Routing Module, e neste App Routing Module eu estou a dizer que existem o Sign-in Component, um Register Component, um Action Component e um Insert Item Component. São as 4 views que eu disse que existiam. Estou a importar um Authorization Guard. Um guard é o quê? É um serviço que, se eu disser que está a ser utilizado para uma determinada view, essa view só é rendered se esse Authorization Guard disser que é possível. Isto serve para quê? Para haver views que só aparecem se eu já me tiver conseguido autenticar. Então, estão aqui as possibilidades que eu tenho para gerar o HTML. Se o path for vazio, é o inicial, é o sign-in. Portanto, a coisa que ele mostra ao início é o coisa para meter o username e a password. Se a pessoa estiver mesmo na path sign-in, volta para o sign-in, porque eu posso querer voltar para o sign-in de outros, nomeadamente quando fizer logout. Posso querer voltar para o sign-in. Se for register, vai para o register component. Se for insert item, vai para o insert item. Se for para o auction, vai para o auction component. Reparem que estas aqui não têm, quer dizer que eu posso entrar, eu posso mostrar isto sem mais nada. Estas eu estou a dizer que só podem ser ativas se o Authorization Guard disser que sim. O Authorization Guard está lá feito, vocês não está aqui feito, é este Authorization Guard que está aqui nesta guard. O que ele vai ver é se eu já tenho o token. Se eu já tiver o token, ele mostra-me isto, senão não mostra. Portanto, eu estou a fazer layer de security. Do lado do servidor, ele só vai à base de dados e só responde se eu tiver o token no cabeçalho authorization. Mas ele nem sequer mostra no browser o formulário para eu fazer o submit se eu não tiver o token também. Ok? Portanto, está dos dois lados. Nem sequer o Angular gera a página se eu não tiver o token. Estão a perceber? Mas, apesar disso, eu estou na mesma a verificar no servidor que tenho o token. Não vai alguém conseguir alterar o JavaScript do browser. Ok? Portanto, este é o que ele está a fazer, é este Authorization Guard, que faz isto. Basicamente, ele está aqui a ver, estão a ver? If local storage get item current user. Se ele tiver já o current user e ele só tem isto criado, se já recebeu o token, ele avança, dá return true. Se não, dá false, e não só dá false, como usa o router para ir para o sign-in. Portanto, o que vai fazer é, vai fazer aparecer o sign-in.
Este this router, se vocês virem aqui, o router que ele está aqui a introduzir é o tal Angular Router, e este Angular Router usa este fecheiro do... não era o app component, era onde é que ele está, o app routing module, é este. Ok? Portanto, aquele módulo de routing do Angular vai usar este fecheiro para saber como é que se comporta. Pronto, isto basicamente é só isto. Há o main.ts, o main.ts adiciona as 4 views, depois adiciona o router depois tem este fecheiro para dizer, conforme a situação, qual das views é que tem que mostrar. O que é que falta, que é o que vocês vão mexer 90%, a não ser que queiram acrescentar uma coisa mais esquisita, é então os fecheiros que controlam o que é que aparece em cada uma das views. E isto são estes components, estão a ver? Sign-in component, register component, insert item component, action item component. Eles são importados aqui e são importados destes fecheiros. Portanto, eu sei onde é que isto está. É na diretoria components que isto está. Então, cá está, components. Temos então o do register, o do sign-in, duas das views, e depois temos outro que está dividido para items, okay? Que tem os components do item, que é inserir, que é a vista de inserir o item, e depois está o do auction, que está no auction, está à parte aqui numa diretoria, só para estar separado, ok? Portanto, isto podia estar tudo na mesma diretoria, está separado por diretorias. Portanto, no auction só existe uma vista, só existe dentro da diretoria components estes fecheiros que têm a ver com a vista da auction. No register, nesta diretoria authorization existem dois, é o register para registrar um utilizador e o sign-in para fazer o sign-in. E nos itens também só existe uma view, que é para criar um item. Isto tem uma data de fecheiros, não vos interessam quase todos. O CSS e o HTML são templates. E eventualmente vocês poderão ter que mexer no HTML, se quiserem mudar se quiserem acrescentar mais qualquer coisa que não existe. No CSS duvido, seria só para mudar o look and feel. No HTML podem ter que mexer, porque o HTML não é só HTML. Isto é um template, eu também me falei nisto naquela aula, em que aqui alguns estão palavras de controlo que ligam este template a este fecheiro que é o Auction Component TS. Estes specs são só specs, têm 2 ou 3 linhas, só a ver com a tradução do TypeScript para JavaScript. Não tem nada que saber. Este módulo igual, é só o export, para exportar, estão a ver? Para depois os outros fazerem import. O código mesmo este é o código de controlo, e este código está associado a este HTML. Ou seja, aqui vocês mexem em variáveis que estão definidas no HTML, e quando mexem nessas variáveis, o que é que vai fazer? Vai fazer com que no HTML apareça com aquele valor. E vice-versa. E no HTML também estão, quando vocês carregam num determinado elemento, por exemplo, está lá dito que é para chamar a função tal que está no component. Por exemplo, este é do auction. O que é que tem aqui, por exemplo? Tem aqui que, quando carregam no logout, estão a ver aqui, neste botão do logout, tem aqui o clique logout. O que quer dizer que vai haver uma função chamada logout dentro deste action component.ts, que é chamada se alguém carregar neste botão. Outro exemplo aqui, por exemplo, que é esta progress bar, ela vai mudando de acordo com o valor que ela obtém deste getTimeProgress. Este getTimeProgress é uma função do auction component.ts, em que ele passa lá para dentro o item, em que este item tem a ver com o item que está nesta célula da tabela, que está definido aqui, estão a ver? Let item, e este item está associado a um TD, que é de uma table, e portanto é o item que tiver naquela tabela, naquele momento, que vai variando. Ou, até mais interessante aqui, vocês têm aqui uma tabela que está feita com uma linha, uma tabela HTML, que é, isto é do Google Maps, exato, ele está aqui, estão a ver? Se vocês virem aqui, isto é a bit, é um formulário, também não é aqui que ele está, isto é o infoboard, também não há aqui, a tabela está aqui. Portanto, a tabela que tem os itens está definida aqui, portanto, isto ela começa aqui, table, estão a ver? Esta tabela está definida, isto não é HTML, isto é Angular, estão a ver aqui?
O que isto está a dizer é que esta tabela vai ser feita a partir de um objeto que existe no Auction Component que se chama Items e que é um array. E depois o que é que ele vai fazer? Ele vai para cada elemento deste array, ele vai fazer, estão a ver? Vai fazer o quê? Vai escrever o item.currentBid, o item.byNow, etc, etc. Os formulários igual, estes formulários são especiais. Por acaso este aqui nem sei se é. Este tem, exatamente. Estão a ver? É um form, mas depois aqui tem uma coisa do Angular também. Estão a ver aqui? Form group igual a bid form. Isto está definido aqui. Se vocês vierem aqui, esta form é uma formulária, é um objeto que está definido aqui dentro. Deve estar logo aqui. Portanto, isto tem os imports, depois tem aqui as mensagens. Cá está o array de itens, que aparece na tabela. O array de itens. Aqui tem um array de users, que é para usarem como quiserem. Pode ser no mapa. Depois tem aqui booleanos que são usados para fazer e aparecer. Também no HTML, por exemplo, podem ter uma tag e depois tem lá uma palavra que diz ngIf igual e o nome de uma variável. Se esta variável aqui no controller tiver a true, aquilo aparece. Se não tiver, não aparece. Estão a ver? O construtor, e depois tem um construtor. O construtor inicia os vetores a 0, e inicia aqui umas strings vazias, alguns daqueles booleanos a false. Mete aqui as met options. Este formulário aqui é normal, acho eu. Exato, este formulário não tem nada de especial. É um formulário, este aqui é um formulário diferente dos outros. Este é um formulário que é normal HTTP, é normal HTML. Depois o que está lá é que o submit, em vez de fazer um submit, chama uma função no clique. Estava aqui. Eu agora já não está, no place or bid. E aqui, por exemplo, para as mensagens igual, estão a ver, está aqui um formulário básico que tem um campo e depois tem um botão, estão a ver, e o botão no on-click faz o send message. Mas se forem ver aqui no register e no sign-in, que são formulários mais complexos, usam um formulário especial que é um objeto do Angular que depois permite fazer coisas como pôr um validator, em que ele só dá com aquele padrão de coisas, em que ele mostra mensagens logo a vermelho se não está preenchido, se foi mexido, detecta se já foi mexido ou não, se já está pristine, que é o utilizador nunca sequer pôs lá o rato, se já o utilizador já preencheu e já apagou. Dá para fazer esse tipo de coisas todas, e aqui estes existem. Se vocês virem aqui no próprio sign-in, que é o primeiro que ele... Aliás, o register é que é o primeiro, que é para registrar um utilizador. Ele tem aqui um formulário, isto na verdade é todo ele um formulário, cá está, isto começa aqui, e está aqui, form group, user form, submit, user submit. E se vocês forem a ver aqui ao register component, estão a ver aqui, ele está a criar aqui o objeto formulário. This.userForm igual a new form group. Isto é uma coisa do Angular, por isso é que lá, em vez de estar só o tag form normal, está depois a dizer que aquilo é um form group, com este nome. Ele vai à procura aqui de uma coisa form group com o nome user form, que está a ser criado aqui no construtor, e aqui eu digo logo, estão a ver, cada valor, o name, o username, o email e a password, se tem validadores ou não, se tem um valor por omissão, que seria este primeiro campo, que está vazio, mas se eu pusesse aqui batatas, aparecia logo lá pré-preenchido batatas, estão a perceber? E depois os validators é só, neste caso é só porque é required. Aqui, para além do required, tem um segundo validator que é o pattern. Portanto, o e-mail tem que ter este formato, que é qualquer coisa, arroba, qualquer coisa, ponto. Ok? Este user form, depois tem aqui uma coisa, ele começa aqui e depois tem este function que depois retorna os controles. Mas tem meio receita. E depois tem então o submit, que é o que é chamado quando o formulário é submetido. E depois aqui, quando o formulário é submetido, reparem que vocês têm acesso aos campos simplesmente através do objeto userForm. Estão a perceber? Nem sequer há cá posts nem nada. Aliás, isto ainda nem saiu do browser aqui. Isto vem aqui, ele depois vê os valores que estão aqui no userForm e depois, neste caso, por exemplo, vai usar um serviço e vamos terminar aqui. Estão a ver? Register Service, Submit New User. Porquê é que isto é um serviço? Eu podia aqui
automaticamente aqui usar o HTTP, não sei o que, post, estão a ver? Boa política disto é não fazer isto, é ter um fecheiro que faz isso, faz os posts e depois isso ser um serviço e eu aqui usar o serviço. Lá está, para eu depois poder reutilizar o serviço. Eu depois quero fazer outro site, estão a ver? Que também tem uma página de registro. Tem um look and feel diferente, tem coisas diferentes, portanto este componente vai ser diferente, mas vai fazer posts da mesma maneira, estão a ver? Com o mesmo tipo de coisas e então eu posso copiar o Register Server e usar o Register Service igual. O que é os services? Os services estão aqui numa diretoria à parte. Portanto, isto é as features. Isto depois é igual para todos eles. Para os items, actions e controllers, todos os coisas têm isto. Os services estão todos aqui. Existe, regra geral, eles no Angular dizem que é boa política ter um serviço por cada view. E depois serviços partilhados, que é o que acontece com o socket. O socket é usado só na view do auction, por isso não está na auction service, que também existe. Ou seja, a ideia nesta organização foi, os services que estão associados a uma vista são para tratar da parte da API HTTP. Tudo o que seja socket, está neste socket service. Se vocês abrirem estes, depois vejam, vocês em princípio nem precisam de mexer nestes, a não ser que queiram acrescentar posts à API diferentes. E depois olham, isto é uma receita, é sempre igual. Estes serviços, basicamente, o que eles fazem aqui é, estão a ver, o getItems, que é o tal que eu chamava ali, vai fazer um HTTP GET, vou ver aqui, HTTP GET, e depois isto é o URL, isto são options, que são opcionais. Normalmente eu aqui quero options, porque eu quero pôr o token no cabeçalho authorization, senão não vai, que é o que ele está a fazer aqui, estão a ver? Let headers, new HTTP headers. Isto cria um novo header em que eu ponho no cabeçalho authorization, estão a ver? O valor bearer e depois o token. E depois o que eu estou a dizer neste options é que eu quero usar nestes meus pedidos este header. Portanto, isto é, nestes pedidos mete lá este header que é authorization bearer, tal. E então quando ele faz este get, vai fazer um get para este URL e como eu pus este options, vai pôr lá este cabeçalho. Como é que ele recebe a resposta? Isto é interessante aqui. Isto é assíncrono. Eu faço o post, isto podia demorar 3 dias a receber a resposta. Então, isto é feito de uma maneira que também é uma receita, que é usando uma coisa que é o RxJS, que usa um objeto que se chama o observable, que é, eu faço um subscribe disto e quando receber a resposta, isto é chamado lá do outro lado que eu recebi a resposta. E não bloqueia. E é isto que é feito. Quando ele faz este return aqui, estão a ver? Ele faz este get, isto é any, porque eu não sei o que é que vou responder, o que é que eu vou receber. O que eu vou receber é um JSON, que é um array. O que eu estou a dizer é que eu vou receber aqui um array. Podia pôr aqui user array, mas aí estou a fixar que isto recebe mesmo um array de users. Depois posso fazer um cast lá do outro lado. Ok? Estão a ver? E isto quando é usado lá do outro lado, no getItems, ele até está aqui no onde é que está? Features, Auctions, Action Component. Já agora vamos ver aqui o getItems. Estão a ver aqui? GetItems, verem? Ele faz o return da resposta, mas eu não sei quando é que o return é. Então isto é feito com este subscribe. Estão a ver aqui? Porque eu não sei quando, senão isto ficava bloqueado aqui. Estão a ver? O getItems lá dentro faz um post e que ficava bloqueado. Com o subscribe é como se estivesse dentro de uma thread. Ele avança com o resto e depois o que acontece é que quando o outro fizer o return, se vocês repararem, eu fazia um return de uma coisa que se chama um observable. Ele aqui fazia um return de uma coisa que era um observable e é aquilo que eu recebo aqui neste result. Portanto, ele vai chamar este método, isto é uma função, se repararem isto é uma função. Portanto, isto é, se correr tudo bem, é este next e ele chama esta função com o result. Se der um erro, ele chama este error. É isto que este subscribe faz. Isto nem sequer é do Angular, este subscribe e este ponto error é de uma coisa chamada RxJS, que é usada também no React, por exemplo, e noutros middlewares do género. E aqui no serviço, se vocês forem ver, ele aqui no getUsers diz que retorna uma coisa deste tipo e depois tem aqui um pipe
e isto é subscrito lá do outro lado. Para os eventos é parecido, também é feito um subscribe, porque os eventos eu também não sei, os eventos dos WebSocket. Também cá está um exemplo de como é que faz. Portanto, isto é basicamente a estrutura. Agora isto é, em vocês percebendo, vocês podem saltar um bocado e olhando para o que está aqui, já sabem quais é que são as fechações onde têm que mexer. Para a funcionalidade normal é aqui nos components, nestes, eventualmente nos HTMLs do lado do cliente, do lado do servidor é naqueles da API, nas funções, e nas do Socket Server também nos eventos, que lá estão. E isso fazem funcionalidade. Só se quiserem mudar a estrutura, ter outras interfaces, não sei o que, vão ter que mexer nos HTMLs. Se quisessem ter outra view, é que tinham que ir criar aqui outro módulo, tudo isso, criar aqui outra diretoria com tudo isto. Já agora, o tal Angular CLI também faz isso. Se eu disser que de repente quero criar outro módulo e dizer qual é a diretoria, ele vai-me criar logo o CSS, o HTML, o spec com a coisa básica e depois o Web Component também com as coisas básicas. Ok? Pronto.